E aqueles dois, os dois, comparando, já foram presidente da República, já se elegeram presidente desse país, do Brasil. Mas existe muitas diferenças. Os filhos daquele lá copiaram ele, estudaram e também entraram na política e se tornaram pessoas públicas, né? Pessoas trabalhando na política. E os filhos daquele outro lá, né? O filho daquele outro lá, ele também copiou seu pai e foi citado também em corrupção, foi citado em envolvimento com corrupção, né, no governo. As pessoas que estão do lado daquele, que apoia aquele, são presas facilmente, são acusadas, são perseguidas, seus mandatos são cassados quando eles são parlamentares eleitos. Essas pessoas são perseguidas, né, e com rapidez, né? Assim que é acusado de alguma coisa, em poucos minutos são presos, seus celulares, seus bens, seus pertences são aprisionados, são caçados rapidamente. Então a gente vê que existe uma perseguição do poder sobre essas pessoas. Já os outros que são apoiadores e que estão mais alinhados com aquele outro, eles, quando são citados em alguma corrupção, em algum erro, em algum crime, eles não são investigados com rapidez, demoram a vida toda para as pessoas correr atrás do assunto, para poder ser acusado realmente, para poder ser investigado. E quando são investigados, muitos deles entram, são os que são presos, entram na cadeia, mas em pouco tempo saem, porque as pessoas libertam, as pessoas dão liberdade, as pessoas blindam, né, quem está alinhado com aquele lá. Aquele, quando foi presidente, na hora de escolher os seus ministérios, escolheu através da meritocracia, procurando pessoas capacitadas para ocupar os cargos, para poder o país funcionar bem, né? E reduzir o número de ministérios, porque não quer tantos gastos públicos de uma máquina que não vai funcionar bem, né, e que vai apenas aumentar os gastos, porque tem que reduzir os gastos, porque é sustentado pelo o imposto, pelo suor, pelo trabalho de todos os brasileiros. Então, quanto mais reduzir, melhor. Já aquele outro ali, quando entra, ele produz um governo inchado, chamando muitos amigos para ocupar os cargos, e muitas pessoas que entraram lá foram citados já em corrupção. Então ele monta um governo todo cheio de pessoas que que já foram presos, que já se envolveram em corrupção, que já fizeram tudo isso. Então tem muitas chances de não dar certo, né? Nas empresas, para montar as empresas, existe mais gastos, existe mais corrupção, mais empresa falindo, e a gente está notando tudo isso. Aquele lá, as pessoas que estão alinhadas com ele, que apoiam ele, são as pessoas que estão mais alinhadas com a igreja, com os princípios de um Supremo, com os princípios de um Deus, né? Que estão mais alinhados nas religiões, que estão mais ligados com a força superior, com o ser superior, né? Que não acredita que pode fazer tudo, que tem que contar com as outras pessoas para poder... tem que contar com as pessoas em tudo, né? Ele acredita que tem que contar com o setor privado, com todas as pessoas trabalhando. Então as pessoas não podem, quem tem condições de trabalhar tem que trabalhar, não pode ficar em casa, porque a economia não pode parar. Se parar, fale, quebra a economia, e todo mundo vai sofrer as consequências, e principalmente os pobres, os mais pobres. Já esse outro lá, quem está alinhado com ele são as pessoas, são criminosos. Quem comemora quando ele ganha são os prisioneiros, né? Os partidos que são alinhados a ele criam leis que favorecem os delinquentes, que favorecem a criminalidade, como por exemplo saída de Natal. Defende mais esse tipo de pautas, defende mais esses ideais, né? Dizendo que é direitos humanos, para defender muitas vezes pessoas que causam mal à sociedade, que gera o caos. E eles dizem que não precisa muito da religião, eles defendem um governo que determina tudo, um governo inchado, que tem muitos ministérios, que aumenta o número de ministérios quando entra lá.
mesmo que isso vá fazer o governo gastar mais, muitas vezes gastando mais do que o que arrecada, gerando dívida, gerando a necessidade de aumentar a arrecadação. E aí aumenta da forma mais errada, que é aumentando as alíquotas, aumentando os impostos, aumentando a taxação em tudo e fazendo com que gere mais dificuldade para quem está produzindo, cada vez mais gerando com dificuldade, né? Levando como consequência o elevamento dos preços, o sofrimento muito mais pelos pobres. Quando a inflação sobe, são os pobres que sofrem, mas esse governo não se importa com isso. Embora ele diga que defende os pobres, ele é quem causa mais consequências ruins para os pobres, através das dificuldades que ele impõe ao mercado, ao setor de produção, ao setor privado, que gera muitas dificuldades, faz com que essas dificuldades elas repercutam na vida do povo, na vida do trabalhador, do sofredor, das pessoas mais humildes, que não conseguem sobressair em épocas de crise. As pessoas daquele governo, os ministérios e o modelo de governo é um modelo que é liberal, é a favor de uma economia crescente, que conta com o setor privado, né, porque o governo sozinho não consegue fazer nada. Já aquele outro, ele diz que é o governo quem tem que sustentar tudo, e por isso o governo precisa abocanhar mais, arrecadar mais e taxar mais, porque o governo vai ficar com uma boa parte da produção para cuidar de todo mundo, mas apenas na promessa, porque nunca consegue fazer isso. A gente vê aumentar o número de dependentes, ao invés de tirar as pessoas da miséria, a gente vê as pessoas cada vez mais dependendo de coisas do governo. Então, observando, já dá para perceber que modelo de governo a gente quer. É só a gente não negociar, não apoiar em troca de nada, mas apoiar baseado no modelo de governo que a gente quer, no modelo de país que a gente quer, nos resultados que a gente quer para o nosso país. A gente sabe que se apoiar aquele governo vai gerar os mesmos resultados que está aí até hoje. Um país travado, um país potente, mas não sai. Um país que as pessoas continuam, diz que saiu da miséria, mas depois volta, porque não saiu realmente. Apenas saiu enquanto estava sustentado por aquele governo que sustenta da pior forma possível, que é gerando dívida, gerando rombo no país. E ao contrário do que muita gente pensa, quem mais se dá bem são os grandes banqueiros, são as pessoas mais ricas que se dão bem nesse governo que se diz o governo dos pobres. Já aquele outro modelo liberal, ele dá liberdade para as pessoas que hoje são pobres, né? Se aparecer uma oportunidade, se aparecer uma capacidade a mais, se ele tiver ali uma invenção, um negócio, ele pode sobressair e ganhar liberdade, né, financeira, e mudar seu padrão de vida, mudar de classe social, elevar o seu padrão social, né, através desse governo liberal. As pessoas não ficam na pobreza para sempre e os ricos não ficam ricos para sempre. Os ricos têm que trabalhar e administrar, né, sua empresa bem, seu negócio, porque senão ele pode falir, ele pode cair. E quem está pobre, com liberdade, através desse governo ele tem mais liberdade, porque é um governo que dá liberdade econômica, que não sufoca, que não gera uma carga tributária pesada sobre os pequenos empreendedores, que não quer que as pessoas se mantenham na pobreza apoiando ele, mas quer que as pessoas cuidem da sua própria vida, cada um melhore a sua própria vida, porque é melhorando a vida de cada um fazendo por si, que a gente vai melhorar o padrão de vida, a qualidade de vida de todo o país.